Bom dia, boa tarde e boa noite. Este aviso prévio tem a finalidade de informar o ouvinte de que as histórias, opiniões e qualquer tipo de comentário presente neste share de áudio contém demasiado sal adicionado pelo autor que devia levar com pimenta na língua. Portanto, não acreditem em tudo o que ouvem, só naquilo que veem. Por isso é que este podcast nunca terá a vertente visual. Mais uma semana se passou neste mundo louco. E louco não tem mesmo outro nome, porque o mundo está cada vez mais crazy. Não, mas foi uma semana gira. Esta semana experimentei, fui ao Arco, uma escola de profissional de fotografia, orivesaria também, muito interessante, entre outras coisas. Nunca lá tinha estado, gostei. E fui revelar fotografias pela primeira vez na vida real, portanto num laboratório a sério. E é bué de divertido. É bué de divertido porque aquilo demora bué de tempo a fazer. Tens que ter atenção aos tempos, depois tens máquinas que não podem apanhar luz, não podes levar o telefone lá para dentro, está tudo meio tapado, tudo com luz vermelha aqui. Pá, bué de engraçado, bué de bacana, valeu mesmo a pena. Porque a malta tem falta disso, estão a perceber? Eu acho que nós, seres humanos, em pleno século XXI, temos falta de ter aquela sensação de agora vou para o bosque. Vou para o bosque e fico lá, sei lá, um mês só à caça ou 2 meses, tipo Outdoor Boys, mas sem a parte do YouTube, só mesmo a parte dos outdoor Boys, só ficar na rua a divertir-se e a caçar um veado. Eu nunca vi um veado, quer dizer, já vi um veado na vida, múltiplos até, mas nunca cacei um veado. Não que eu queira fazer, nem me apetece muito menos tirar vida a animais inocentes, mas aquela cena de estar no bosque, quem diz estar no bosque também estou a buscar o bosque como um refúgio, mas sei lá, estar no meio do rio, pescar aquilo que jantas. Deve ser uma sensação bué da bacana. Quem tinha um saying, uma frase antes de morrer, foi o Steve Jobs, né? Antes de morrer ele disse que, resumidamente, ele não colheu nem fez crescer a comida que está a comer, ele não fez nenhuma das roupas que estava a vestir, ele fala uma língua que não inventou ou melhorou e ele não descobriu a matemática que estava a usar. Que é um conceito bué da bacana de última conclusão de vida, eu acho. Que é, se tivéssemos, ou se pudéssemos ter uma epifania uns segundos antes de morrermos, eu acho que essa era uma boa epifania. Ou se que, imagina, se eu pudesse ter essa epifania antes, tipo, sei lá, com 5 minutos de vida, ou vá, 2 anos, já para poder raciocinar um bocado as minhas tomadas de decisões, curtia ter essa realização. Porque, tipo, nós agora podemos ter esse pensamento, mas não é uma coisa que me vai mudar a vida. Ou se calhar vem da parte de nós, vem parte de nós, vem de dentro de nós, assim é que é, vem de dentro de nós procurarmos melhorar a nossa vida. E a volta ao analógico é sempre bom. Agora escorreu uma beca para o lado filosófico, mas também é giro de ter estas ideias e estes pensamentos. E o Steve Jobs, pá, concordo plenamente, o gajo não fez nada. Estou a brincar, tudo o que nós temos hoje em dia é à pala do design da Apple, portanto, o design ele conseguiu reinventar. Não à pala dele, mas ele conhecia o gajo que fez este design que dizem que melhora as nossas vidas, mas até que ponto é que não é só um marketing louco e uma reviravolta no design mundial. Mas pronto, continuando, a volta ao analógico, eu acho que acaba por ser muita a parte voluntária, porque hoje em dia os putos estão agarrados aos telefones e aquela cena de espetar um mindinho e o polegar para fazer o símbolo do telefone, como fazem os surfistas, está tudo tranquilo, está favorável. Isso já não existe, hoje em dia é mão esticada para atender o telefone, o que é uma beca macabro, mas pronto. Os tempos mudam-se e as vontades também, mas essa cena de querer voltar ao analógico, querer voltar aos tempos antigos, eu acho que vem muito daquela sensação, pelo menos da minha parte, que é the good old days. Que é, nós estávamos tão bem com joguinhos de tabuleiros e jogar às cartas e ao Uno e fazer aquilo e jogar um Monopólio, noitadas, diretas a jogar. Hoje em dia é tipo, ok, naquela altura, te falo por experiência própria, pá, aí sei lá, 12 anos, dos 12 aos 15, ok que ainda havia Playstations, já havia computadores bacanas para jogar, mas a parte social da cena ainda existia. Hoje em dia, pá, perdeu-se uma beca e já é, se fores passar férias com a família, já é, os tempos eram tão bons. Pronto, olha, hoje lês um livro, ficas a olhar para o móvel durante 5 minutos e cais para o lado, está feito, não há, acho que não é aquela cena de
lá está, olha, como o Steve Jobs, colher os momentos, semear os momentos para mais tarde os escolher. Este pensamento começou com cassetes a serem vendidas na FNAC e eu adorei a ideia. Adorei a ideia, acho que nunca mexi numa saqueta. Numa saqueta já há várias. Estou a fazer a coleção dos crominhos da caderneta do Mundial. Pá, futebol não é muito a minha cena, mas o que eu adoro ter entendimento autista. Que é bué da bacana, lá está, a mesma cena das cadernetas, que é tipo, ok, as cadernetas dispararam 276%, mas bros, tipo, o quão fixe é rasgar uma saqueta, estar a procurar ali jogadores que tu conheces, ok, esta vai para a página X, esta vai para a página qualquer coisa, e ter tudo agarrado, é pá, é tão fixe. É tão fixe porque lá está, nós fazíamos isto quando éramos putos. Hoje em dia, fazer isto com 23 anos, eu lembro-me das cadernetas que colava quando era puto, quantas vezes é que eu ia passear com a minha avó só para ir comprar cadernetas e revistas e BDs, que é tipo, cenas palpáveis. Eu agora, hoje em dia, se quiser falar com a minha avó, faço-lhe uma videochamada, estão a perceber? Faço-lhe no Zap Zap. O meu avô costuma mandar gifts. Lá estou eu com os gifts. Costuma mandar gifts. Costuma mandar notícias, estão a perceber? Coisas para eu ler pela internet. Antigamente a minha avó mandava-me cartas. E era delicioso, eu adorava isso. No outro dia perguntaram-me e eu adorei a pergunta que era se pudesse escolher um apocalipse, qual era o apocalipse que tu escolhias? E estávamos os dois a falar e descobrimos que um apocalipse sem telefones, mas lá está, isto é chover no molhado e bater no ceguinho, que é ultimamente as nossas queixas, e eu gosto de pensar que não sou a pessoa que se queixa muito, até abomino queixas que se começam a queixar à minha volta, eu tripo-me tudo e passo-me. Passo-me porque acho que não é fixe as pessoas estarem-se a queixar. Há situações muito piores. Se forem cenas de saúde que vocês não conseguem ter controle, bacana, atenção. Isso não é julgar, também já tive os meus, e aí queixo-me, ponho a boca no trombone a dar com pau. Agora, tudo o resto, manos, bros, venha à vida que vier, estão a perceber? Tipo, moro ao lado da praia, posso ir dar mergulhos. Comida não falta na mesa, graças a Deus. Graças a Deus não, graças ao trabalho dos meus. Bars. Mas continuando, cassetes à venda na FNAC. Eu lembro-me perfeitamente volto a dizer que nunca mexi numa cassete e acho que nunca ouvi um som vindo de uma cassete. Mas lembro-me de ter cassetes em puto e rebobinar as cassetes com lápis. Lembro de estragar o da cassetes, como é óbvio, tipo, ser puto, abrir aquela porcaria à força e lápis para aqui, espeta para lá, escrever nas cassetes também. Mas fiquei bem contente porque há cassetes à venda outra vez. Tipo, em pacotes industriais, não é? Tipo, não vais a uma feirinha e dá lá uma cassete. Não, é tipo, tens aqui uma cassete, queres comprar o conjunto de cassetes? Está aqui o conjunto de cassetes. E pus-me a pensar, o que é que eu preciso para ouvir o som desta cassete? E eu não tenho leitores de cassetes. Não tenho leitores de cassetes, tenho leitores de CDs, leitores de vinis, tenho rádios, podem mandar vir o que quiserem. Leitores de DVDs também. Agora, cassetes, mano, cassetes que eu mesmo no desuso. Mas a malta está a voltar. A malta está a voltar ao analógico, que é fixe. Já tive de escrever uns quantos textos sobre isso para uma revista a qual não vou dizer o nome, mentira, vou dizer Vogue, let's fucking go. Vogue tem um texto meu sobre a volta do analógico e é bem interessante essa procura e o estímulo que a sociedade tem hoje em dia de procurar essas analogias todas outra vez. E nós nunca tivemos um número tão alto, nunca tivemos uma venda tão alta de vinis o ano passado, desde 1900 e acho que era tipo 73 ou 83. Sei que acabava com 3, acho eu. Não os quero estar a enganar, mas já foi há bué de tempo. A indústria de vinil teve mesmo a morrer durante bué de tempo. Anos e anos e anos e anos, sempre a chegar a um novo baixo, novo baixo, novo baixo. E agora está aí para pim, bateu o recorde outra vez. Que é fixe, é bué da bom. E depois, a música também tem outra qualidade. Os vídeos também têm outras qualidades, o que é fixe também. E por falar em vídeos, nesta vou ter de dar lock. Vou ter de prender esta frase que é: os vídeos de fogo de artifício são os melhores fogos de artifício. São os melhores fogos de artifício, não. Os vídeos de fogo de artifício são os melhores vídeos de sempre. Que é, podem-me aparecer 25 vídeos de fogos de artifício falhados e é hilariante. E hilariante. Adorei os vídeos quando foi o Flamengo que foi campeão no Brasil o ano passado. Ou Botafogo, pá, já não sei. Se foi o Botafogo, olha, era melhor, tem mais piada. Bué da malta a pôr vídeos de fogos de artifícios no meio
no meio da favela, no meio das ruas, pá, e aquilo é bué da bonito visto de fora, atenção, tipo a malta toda da favela, tudo iluminado no meio da noite, um espetáculo de luz lindo, 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 completamente invejável, melhor que Passagem de Ano na Madeira, mas agora, os vídeos da malta da favela é de mijar a rir, porque depois, tipo, como tu sabes que estás a gravar um fogo de artifício, tu tens de gritar para a câmara, então é hilariante, e eu adoro ver quando corre mal, porque é uma cena bué abrupta, é bué da violento, é bué da barulhento, bué da... Olha, tem bué da luz também. E tem bué da piada. Bué da piada, porque aquilo corre mal. Tipo, só a cena do fogo de artifício já é bué da perigoso. Principalmente para os pavões. Mas é bué da perigoso mesmo a cena do fogo de artifício. Os gajos inventaram isso na China. Tiveram lá um filho de um ditador qualquer todo louco que acabou por impulsionar a indústria do fogo de artifício para o fogo de artifício que conhecemos hoje, porque acho que não é, lá está, é uma coisa que não evoluiu com o tempo, mas não sei onde é que é chegar com isto, porque não evoluiu com o tempo, continua a ser igual, adicionaram corzinhas e espetáculos, ok, com o espetáculo de drones é giro e faz um dragão no ar, mas bro, dá-me um foguete e eu vou ficar todo feliz, estás a perceber? Eu, o mais perto que tive de fogo de artifício foi em Porto Santo, nos 500 anos, foram 500 ou 600 anos? 600 anos, foi em julho de 1419, que o navegador Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Peristrelo descobriram a Ilha da Madeira de Porto Santo. Mas faziam lá os 600 anos e pá, os gajos também são todos pirotécnicos, não sei porquê. Pirotécnicos não, pirotécnicos eles têm vários, mas são piromaníacos. E qualquer coisa, fogo de artifício, principalmente numa ilha em que se dá errado, aquilo pega fogo. Espero não viver o dia para isso acontecer. Mas estávamos lá, vimos o espetáculo na Madeira e depois, 2 dias depois, fomos para Porto Santo, que é uma ilha da Madeira, e estavam lá a ter o festival não, a celebração dos 600 anos da independência, da descoberta da Madeira. E foi bué da fixe porque nós ficámos na frontline para o fogo. Aquilo estava num pontão, pá, e aquilo de nada começa só a disparar, a disparar, a disparar, a disparar. E eu nunca estive tão perto de tanta imensidão de fogo de artifício e é ridículo. Uma pessoa fica surda, como é óbvio, porque estás a olhar para cima, é que nós estávamos tão em cima em que nós estávamos a olhar para cima, nós não estávamos a olhar em frente, não, nós estávamos literalmente, o fogo estava a explodir por cima de nós, foi uma beca assustador, fagulhas em todo o lado, e era tipo, mano, eu não quero uma fagulha no meu colo por nada. Mas pronto, foi giro. E a outra vez foi completamente ilegal, há uma passagem de ano há 3 anos, pá, aí. Houve um amigo que comprou uma caixa, nós fomos para o estacionamento do Lidl rebentar aquilo antes da meia-noite. Foi bem engraçado. Divertimos-nos imenso, pá, mas estávamos todos borrados, porque se aquilo der mal, nós estávamos todos borrados ao início, porque pá, se aquilo dá mal, tipo, hardcore, e nós não sabemos. Se tu dás ao gatilho, e o gatilho não, se tu pegas fogo ao rastilho, e qualquer que seja os tubos está furado, aquilo explode na mão. Eu não quero nada ficar maneta, deve ser assustador, principalmente por um fogo de artifício. E olha, se ficas maneta e cego por um fogo de artifício, não sei se vale a pena. Mas agora, se fosse a gravar, valia muito a pena. Portanto, malucos, vocês quiserem algum dia, lá está, acender o rastilho de um fogo de artifício, vocês, por favor, gravem. Gravem porque é bué de engraçado. É bué de engraçado dar para o torto e depois ver fogos que não rebentam no ar, rebentam no chão. Ai, Jesus, é a minha perdição. Eu acho que é mesmo o meu guilty pleasure, é mesmo ver ver vídeos de fogo de artifício. Podem ir para o lado bom, como podem ir para o lado mau. Eu fico mesmo raiado a olhar para aquilo e adoro. Adoro. O que é fixe e fico raiado a olhar também são os UFOs. Yeah. O FBI não, o Pentágono lançou os ficheiros de UFOs. Eu estive a ver aquilo e concordo com os cientistas que, que também deram a sua opinião. Yeah. Relatório oficial dos Estados Unidos da América inconclusivo sobre a existência de extraterrestres. O que para mim é um pensamento bué da bonito de se ter. Não digo bonito, desculpa. É um pensamento bué assustador de se ter. Que é a simples ideia que neste vasto mundo, depois do Big Bang, porque antes do Big Bang quero eu acreditar que houve alguma coisa, porque agora houve umas teorias que eu quando era puto, pá, e estou-vos a ser mesmo sinceros, eu já pensava isto, mas depois estão a ver aquelas cenas de o vosso goto está a dizer, não, isso é ganda burrice o que estás a dizer, puto, cala a boca. Era tipo, o Big Bang para mim sempre foi uma ervilha que está a expandir. É tipo uma explosão. E continua a ser gradual, continua a crescer, 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 crescer. Mas eu acreditava genuinamente que antes do Big Bang, tipo, as pessoas diziam, o Big Bang foi o início. E eu pensava, mas tipo,
para a explosão do Big Bang ter existido, porque é que o Big Bang não foi o final de algo? Mas pronto, lá está. Não sou cientista nenhum, muito menos matemático, e gosto só de ter estas ideias burras e nunca cheguei a lado nenhum, porque lá está. Não tinha nem fé, nem matemática suficiente para conseguir fazer os cálculos. Continuando. Neste vasto mundo e universo que continua a expandir-se para tudo o que é lado e tem som por aqui e luz por lá, estarmos sozinhos é um pensamento assustador. Eu prefiro saber ou pensar que estamos acompanhados, que é tipo, estamos sei lá, num bago de areia, tipo num bago de areia, sim, um bago de areia, mais parecido com um bago de arroz, mas pronto, um bago de arroz, só a girar a quilómetros e quilómetros e quilómetros por hora e a navegar no vasto azul não, vasto azul é o mar, no vasto preto, a milhões de anos-luz de distância de qualquer vida, é assustador. Porque é que só não passaram por aqui? E efetivamente, olha, o Pentágono expôs uns quantos pontos pretos que tiveram a passar por aí, umas quantas investigações, vocês podem ler os relatórios, isso é que é fixe, que é, eles meteram as fotografias e os vídeos, mas depois também meteram tipo uma carrada de PDFs. Carrada de PDFs de relatos quaisquer, tipo, de uns gajos americanos que estavam a beber umas cervejas no meio do trilho, no meio das plantações de trigo, e viram flashes e foram raptados e do nada estão a dormir e estão a tocar no teto do quarto. E pronto, é fixe, que é já lá mais, e cigarros americanos também. Não é coisa que se cheire. Mas os cientistas disseram que era inconclusivo. Disseram só, que nos últimos anos os relatos dados por pilotos militares dos Estados Unidos da América continuam sem explicação definitiva. A maior parte dos vídeos e fotografias que eles publicaram, vocês podem ver isto, está mesmo no site do Pentágono, e eles têm lá, na porcaria do site oficial do Pentágono. Digam lá se isto não é a cena mais americanizada de sempre. Tens lá um setor a dizer UFOs. E podes clicar, os vídeos e as imagens foram captados entre 2004 e 2015. Portanto, nessa altura, podemos dizer que as câmaras fotográficas não eram muito boas. Hoje em dia, qualquer câmara de segurança tem melhor qualidade que aquilo. A única conclusão definitiva dos documentos é que não exclui categoricamente a possibilidade de que sejam aeronaves de origem extraterrestre, de acordo com funcionários citados pela cadeia de televisão CNN sobre a unidade. Mas pronto, ok, pronto. Quantos mais dados recolhemos, mais podemos reduzir a lacuna entre identificados e não identificados, e mais podemos evitar surpresas estratégicas em termos de tecnologias adversárias, adiantou o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E isso é que é crazy, mano. Onde é que eles estão a ir buscar esta tecnologia? E para que é que eles querem esta tecnologia? Estão a perceber? Será que eles já conseguiram captar algum alien? Não digo que esteja na área 51, porque isso são balelas, mas pronto, acaba sempre só por ser uma área de investigação, o que é fixe, como há muitas nos Estados Unidos. Mas se calhar há um alien qualquer, como já houve já houve um tigre a morar num apartamento em Nova Iorque. Portanto, o que é que impede de estar um alien também a viver num quarto em Lisboa? Tipo, já cá está tudo. Aliens não faltam de certeza. Por falar em aliens e semelhanças com extraterrestres, fui ver fui ver o filme do Michael e é 50-50. A malta, os fãs adoram, né? Porque lá está, Michael, rei de tudo e de todos, especialmente do pop, como assim é conhecido. Mas aquilo foi produzido pela família, portanto acaba sempre por levar uma limpeza. Quem fez o papel de Michael foi o sobrinho dele, ganda nome, Jafar, portanto Rafar Jackson, Jafar Jackson, que é com esse nome tu vais brilhar. E arrepiei-me várias vezes, porque o gajo dança bué da bem e canta bué da bem. O que é, tem mesmo de correr na família, para ser sincero, porque não há ninguém que se assemelhe aos vocais do Michael Jackson, à dança do Michael Jackson, mas o sobrinho dele fez um excelente trabalho e ele teve no anonimato durante o bué da tempo que, segundo os dados que eu oferi, foi a primeira grande produção que ele fez, e se a família, imaginem só, teve um tubo de ensaio até o puto estar preparado para fazer este filme. O que não me assusta assim, não me ia chocar muito se a família viesse dizer, ouçam, ele esteve preso durante 29 anos, portanto é a idade que ele tem, 29 anos, até ter as cordas focais no sítio e os pezinhos ágeis o suficiente para poder imitar o tio. Porque aquela família é crazy.
as alegações de brincadeiras com putos não fazem parte do filme, mas pá, é meio subentendido, tipo, o Michael Jackson não era normal, né? Ele não teve uma infância normal. Com os Jackson 5, ele sofreu muito à pala do pai, com muitos ensaios e não tinha uma vida normal. Ele já na escola, quando era puto, era autógrafos para aqui, autógrafos para acolá. Por isso é que ele começa a curtir de animais, porque não tem a fama, os animais não pedem para tirar fotografias, a girafa coça-lhe a orelha, o macaco coça-lhe o pé e a gira é engraçado. Mas a cena é que ele ficou com uma mancha não, ele ficou com uma película da própria realidade dele que o impedia de coexistir com outra realidade. E viram que eu demorei tempo a explicar isto e a pôr as pausas no sítio certo porque estava a processar esta ideia e a tentar explicar de melhor maneira, porque acho que é isso que é. Ele ficou maluco muito, muito graças aos yes mens que tinha à volta, porque a partir, sei lá, dos 14 ou dos 15 anos ele já tinha tudo na vida, portanto era só a cena de liberdade do pai e de querer fazer aquilo que queria, porque ele sempre foi muito simpático, mas lá está, ele vivia numa bolha e como ele nunca teve amigos, a não ser o segurança dele, que curtia dele, pronto, efetivamente, e os irmãos dele, essa parte da sociedade não lhe tocou e por isso é que ele curtia dos putos, por isso é que ele curtia de passar tempo com os putos, porque tinham e têm, graças a Deus, tem uma mentalidade nada filtrada, o que é o da fixe, ao contrário da realidade do Michael. Mas também, yeah, não era filtrado ao ponto de ele ter de se debater com o mal da sociedade. Quer dizer, ele debatia-se com o mal da sociedade, tanto que ele era um gajo muito vanguardista em termos dos direitos humanos e direitos das crianças também, mas essa cena de eu quero, eu posso, eu escolho, pá, deve atrofiar bué. Deve atrofiar bué, mas não tocaram nessas acusações. E eu percebo porque é que não tocaram, porque produzido pela família, portanto a família faz o que quer que lhe apeteça do filme. Mas pá, há bué das situações em que eu arrepiei-me, para ser sincero, no cinema. Estava a ouvir aquilo, e por cima fomos ver em IMAX, pá, e o som do IMAX ficámos uma beca à frente e estava bué das... O som do IMAX é bué da estridente, para além de ser um ecrã gigante, o som é bué da bacana. E é mesmo nos teus ouvidos, então tu acabas por ter uma experiência invejável. Invejável mesmo. Eu adoro, sempre que posso, ver alguma coisa, malucos. Eu quero ver e ouvir o máximo que puder. Portanto, o filme do Michael Jackson divide opiniões. A malta, os fãs, loucos completamente. Nós, quando conseguimos ir à estreia, e havia lá a malta com casacos, houve um maluco a imitar o Michael Jackson a dançar antes de começar o filme, estava tudo lá com luvinhas, e perucas, e chapéus, e óculos, tudo muito a Michael Jackson, como só ele podia ser. Hoje em dia não há, era impossível haver um rei do pop, perto disso há super mega estrelas, rockstars, mas Michael Jackson só há um, e por isso é que ele há de continuar a ser das pessoas mais famosas do mundo, porque para além de fazer música boa, fazia música para todos, e ao fim e ao cabo ele devia ser ganda bacana. Nós gozamos com a situação do Michael Jackson, mas devia ser fixe. Está com um gajo, pá. O gajo devia ser um gajo interessante, mas depois tocava em criancinhas, pá. Alegadamente, sim, não estando aqui a defender o diabo, pá, mas se há vários putos a dizer que gosto neles, mano, Zé, nada de bom pode vir desses lados. Que não é nada de bom. Os assaltos hoje em dia, está tudo louco. Tudo louco, então é agora que houve um assalto violento à mão armada numa orivesaria em Almada. O assalto rendeu 50 mil paus aos criminosos, mas também os vídeos, foram ver os vídeos, é uma beca gráficos. Os gajos batem fogo, maltratam muito, muito, muito mal. O proprietário preparava-se para fechar a loja, à hora do almoço, coitado, ia almoçar, e chegaram dois homens com o rosto coberto, luvas e arma na mão. Mas também, olha, coitadinha a senhora tinha 22 anos, agarrada com violência pelo pescoço. Mas é que depois é isto, depois é tipo, se fossem tipo Robin dos Bosques, bro, vão roubar aos ricos. Agora, não podem roubar aos pobres. Não podem roubar à malta que está aí. Uma senhora de 82 anos não merece ser assaltada nunca na vida, nem, sei lá. Eu acho que devia haver um limite para poderes assaltar. Tipo, a partir dos 55, não dá. Não dá, porque depois é uma reforma que se perde. Estão a perceber? É tipo, dos 16, vá, dos 15, 14. Não, 14 é uma beca traumática, vá, dos 15. Dos 15, tipo, aos 49, podem vir os assaltos todos. Que é tipo, dá caráter, deixas de ser um puto estúpido,
tocas na realidade a sério, quer dizer, tocam-te, a realidade toca-te a sério, e é tipo, uau, o que é que está a acontecer? E ficas ali com uma picazinha de adrenalina. Agora, depois, ou antes disso, é traumático, lá está. É traumático. E violência nunca resolve nada, atenção. Muito menos assaltos. Assaltos, se já assaltarem é mau, agora com violência, mano. Uma arma, tu com uma arma, apontas-me uma arma, levas-me tudo. Levas-me tudo. Vou tentar correr, mas quê? A bala é mais rápida que eu, não vou fazer grande coisa. Agora, violência, violência a mim custa-me só de pensar na ideia de dar um queque em alguém, tipo, dá-me a tua carteira, dá-me a tua, pum, pum. Não, mano, não estamos nos anos 20. E sequer nos anos 20 já havia armas para encurtar esta situação, porque depois ser assaltado deve ser uma porcaria. Uma porcaria mesmo. Só tivemos uma experiência, quer dizer, eu só tive uma experiência parecida com isso. Foi em Marrakech, não houve violência nenhuma. Houve ali um gajo a falar mais alto que os outros, ele explicou-nos a situação, nós entendemos a situação, pagámos o que tínhamos a pagar e basámos. Mas saímos de lá com os ténis todos, os anéis todos, as carteiras todas, os telefones. Quer dizer, carteiras de uma beca mais leves, mas saímos lá com os telefones, com as bolsinhas todas, com os nossos documentos, com os chapéus, óculos de sol, saímos com tudo. A carteira é que foi um bocadinho mais leve, pá, mas... Bem, eu acho que é um preço justo a pagar para ir conhecer um bairro no meio de Marrakech. E foi uma experiência bacana. Tipo, recebemos uma tour e deixa que vos diga que foi. Estávamos a passar no meio de Marrakech e nós estávamos 6. Nós éramos 9, mas estávamos só 6? 6 ou 5, eu já não me recordo. Mas estávamos 6 ou 5 malucos. Nós estávamos vestidos mesmo à berber. Com as vestimentas normais deles. Agora esqueci-me. Com a jalaba. Estávamos vestidos com a jalaba e com o chapéu. O chapéu que nós tínhamos na cabeça era de ir à missa. E nós estávamos a passar por uma zona durante um feriado religioso e houve um grupo de gajos que veio ter connosco, olha, vocês não passem esta rua, porque esta rua está cheia de muçulmanos, e os muçulmanos ou judeus, eu não me recordo, mas se eles virem com esses chapéus, eles não falam nada em inglês e vão-vos dar porrada, pá, só estamos a evitar que isso aconteça, não, o Google Maps está a mandar por ali, nós vamos por ali, ouçam, atenção, lembro perfeitamente desta frase. Eu tenho um trabalho normal, eu não vos quero assaltar, não se preocupem. Vão com o meu amigo, ele leva-vos e depois vocês ficam sabes onde é que vocês querem ir. Nós lá dissemos para onde é que nós queríamos ir e o gajo, conferenciámos ali uma beca, baza para aqui, baza para ali. Não, baza com o gajo. Lá fomos com o gajo, não queríamos stresses nenhuns com... Lá está. Com a malta que mora lá. Estão a perceber? Nós não queríamos mal entendidos com os locals lá, portanto lá fomos com os putos. Os putos tinham pai tipo 16, 17 anos de tanto. Seguimos os gajos, fomos atrás deles, ouçam, lindo, tipo, uma tarde linda, tivemos para aí 10 minutos só no meio de bairros do Marrakech. Putos a jogar à bola, árvores a cobrir a rua, malta à porta, tipo, tudo bué da bonito, curtiu é. Chegamos ao final, curva contra curva, eles chegam-se ao pé de nós, olha, viras à esquerda, viras à direita e estás no sítio onde tu queres. E eu, ok, tranquilo, brigadão, beijinhos, até à próxima. Eu era o primeiro, portanto ia falar com o marroquino. Eu viro-me para trás e tenho 2 gajos do meu grupo a correr, a passar por mim. Vum! E eu, desculpa, porquê é que estão a correr? E eu não consegui acabar a frase. Olho para o lado e está o filho da mãe do gangster que nos tinha deixado à porta do bairro a dizer eu tenho um trabalho, eu não vos vou assaltar. Portanto, os gajos têm estas manhas muito divertidas, fazem ali uma tour e depois obrigam-te a pagar. Nós pagamos. Houve ali uma pequena pressão dele, porque nós ao início não queríamos pagar. Mas pronto, lá tivemos de pagar. Senão, segundo ele, a máfia vem aqui à noite e em vez de ser a guita que estamos a pedir é 10 vezes mais isto. Estão a perceber? Ou vocês pagam agora. Pá, são trocos. Demos a guita, para ser sincero. E depois ainda havia malta que não queria pagar. Pá, mas nós estávamos... um grupo de 9. Completamente vestidos à berber, portanto, nós já, Marrakech já nos conhecia, e ainda por cima nós falávamos com tudo e todos, dávamos conversa aos putos todos, aos gajos mais velhos, aos comerciantes todos. Estávamos a divertir, olha, tivemos este percalço, pá, lá está. Foi a realidade que nos tocou, a dizer, bros, relaxem uma beca. Isto não é só florzinhas e borboletas em Marrakech, também há criminalidade, há malta a passar mal aqui, há malta que se não assaltar, não tem jantar. E nós, mano... Nós fazemos parte desse ecossistema, quer queiramos, quer não. E também, para ser sincero, é uma experiência, curti bem da experiência e, na minha cabeça, olho para trás a este assalto, entre muitas aspas, e vejo dos bairros marroquinos mais bonitos que eu vi. Foi um momento que tivemos em grupo, foi giro, estressante a dar com pau, tinha a perna direita a disparar para todo o lado.
Mas olha, a sorte deles, e para a nossa sorte, é que não tínhamos mais dinheiro e foi um preço justo a pagar por uma tour pelo bairro de Marrakech. Adorei. O que eu não adoro é ver abusos de poder. Isto, pá, pode não se classificar como um abuso de poder. Quer dizer, até pode, porque o gajo conhecia as ruas, claro que isto é um abuso de poder. Mas agora, abusos de poder de polícias. Polícias, meus caros. Violações, agressões e abusos de poder. É mesmo, não há pior que tu. Tu és mesmo de esquerrar na sociedade. Que é tipo, tu tens um distintivo, e atenção, os polícias, eu acho que é daquelas profissões em que não pode haver, como o sketch do Chris Rock diz, não pode haver bad apples. Não pode haver maçãs podres, não pode. Tipo, tem de haver uma filtragem em que não podemos ter malucos a proteger-nos. Porque os malucos que nos estão a proteger olham para o crachá que têm, sentem o poder e é arriliar em toda a gente. Tu não vales nada. Nada, 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 nada. Não há pior que tu na sociedade. Que é tipo, tu tens o poder e em vez de fazer uma cena bacana com o poder que tens, ou simplesmente fazer aquilo que te compete. Que é deixar a sociedade um pouco melhor daquilo que encontraste. Não, tu, ninguém me vai ver, ninguém me vai ver, vou fazer esta porcaria. Olha, eu vou fazer esta porcaria. Vou abusar do meu poder, vou maltratar este gajo, vou violar aquele. Mano, tipo, preso, e que nunca voltes a tocar na sociedade. Bem, este episódio, deixa que vos diga. Sociedade real, ou real sociedade, se quê. Yeah. Agora, ao minuto 30, foi agora que eu descobri o título do episódio Real Sociedade. E para acabar em grande, e nada engraçado, tocando também na Real da Sociedade, dia 4 de maio, houve um tubarão que foi retirado à paulada de dentro d'água em rabo de peixe. Que eu acho que é o pináculo de alpha male. É isso. É ser tão corrosivo e tão podre por dentro que é, eu vou pegar neste tubarão e vamos arrancar lá a paulada. Tipo, o tubarão estava com vida, meteram-no cá fora e foi espancado até à morte. Quão tóxico tens de ser tu para maltratar animais que estão tranquilos? Mano, um tubarão em rabo de peixe, o gajo só queria a dose diária dele, estão a perceber? Só queria a dose diária dele e ao dealer, o dealer mandava-lhe a dose e o gajo basava. Não. Os gajos apanharam-no e disseram, hoje é o teu último dia, tubarão. E espancaram-no até à morte. That's uma aventura louca. E depois é tipo, contas aos rapazes isto, que vais contar à tua família, tipo, a tua filha vai saber destas histórias. E olha para cima e vê, tipo, há um maluco que espancou um tubarão até à morte. Eu queria ver se fosse ao contrário. Queria ver se fosse ao contrário, se fosse um tubarão a espancar um gajo até à morte dentro d'água. Isso é que era fixe. É fixe de ver e é seleção natural. Seleção natural. Agora, ir buscar um tubarão fora d'água, metê-lo fora do habitat dele e espancá-lo até à morte, que é tipo, não há mais pussy boy que tu. Não há mais pussy boy que tu, que é tipo, fixe, sou melhor que um tubarão, fora d'água. Mano, eu sequei não. Um tubarão jantava-me em 2 dentadas. Eu não conseguia ser melhor que um tubarão fora d'água, para ser sincero. Nem que me pagassem. O tubarão ganhava de certeza. Eles são bué da rápidos. Mas mesmo assim, se tu pensas que és melhor no tubarão, faz o jogo ao contrário. Vai para dentro de água e demonstra. Isso aí é que és um macho alfa. Se fores nadar com tubarões, o que eu curtia nadar com tubarões, qualquer coisa que é que no focinho, mas mesmo assim perdia, lá está. Ou se que uma luta. Bro, uma luta dentro de água. Acho justo. Agora, luta fora da água não acho justo. Porque nós podemos ir para dentro de água com botijas de ar e estamos fixe. Estamos ali com o nosso oxigênio a mandar um mata-leão no tubarão. O tubarão fora da água não consegue estar ali com a alguidade na boca. E é aí que nós conseguimos ver as desvantagens que o mundo tem. Tipo, como é que nós vivemos fora do nosso habitat natural? E o ser humano está aí em todas. O ser humano quer ir para o espaço. O ser humano quer ir para o espaço. E pronto, olhem. Toque de saída, vocês já sabem o que é que isto é. Beijinhos e abraços, espero que tenham gostado da real sociedade que temos hoje em dia. Uma semana louca, muitas notícias e muito mal no mundo. Para a semana trago-vos boas notícias. Boas notícias, que isto não pode ser só más notícias e experiências atrofiadas. Quer dizer, experiências atrofiadas é o que eu mais quero. Venham todas elas, boas ou más. Mas para a semana, vimos assim com um toque de positividade no mundo. Beijinhos e abraços, maltinha.